E com essa certeza de que estamos adorando verdadeiramente o Deus da graça e da paz, nós vamos nos ajoelhar e conversarmos com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, aqui se encontra um pouco dos teus filhos. E como nós gostaríamos que toda a nossa igreja estivesse nesse momento reunidos para ouvir a tua voz. Mas, em nome de Jesus, abençoa todos os que aqui estão. De forma especial, nós queremos pedir pela esposa do pastor. Em nome de Jesus, usa para que possa falar conosco. Não segundo aquilo que queremos ouvir, mas segundo a tua vontade. Que a tua vontade possa ser estampada diante de nós. E que nós, Senhor, possamos colocar o coração para que possamos compreender e praticar em nosso viver. Obrigada porque um dia tu nos chamasse para essa caminhada, para essa maravilhosa luz. E nos ajuda verdadeiramente a querer refletir essa luz diante de um mundo de trevas. Dá-nos a tua direção, nos enche com o teu santo e bom Espírito, toma a nossa vida nas tuas mãos, tira aquilo que não é do teu querer em nós, nós te pedimos por Jesus. Amém. Nos próximos minutos que se seguem, nós vamos estar em reverência como estamos e ouvir a voz de Deus. Bom dia para todos. Vou falar todos porque tem um homem entre nós, o meu filho, né? E mais um homenzinho aqui, sentadinho ao lado da mãe, né? Que lindo. Estamos aqui nesta manhã para agradecer a Deus, porque com certeza a semana foi abençoada. Se colocarmos numa balança, as bênçãos foram maiores. Por isso estamos aqui, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este culto de poder. E hoje eu quero falar sobre o poder. Um poder que está à disposição de todos nós. É o poder da oração. Sabe, queridos, não existe explicação para o que a oração pode fazer em nossa vida e na vida das pessoas. Mas um médico resolveu medir o poder da oração. A oração é um ato de fé. E aqui vocês sabem que os médicos eles têm uma linha de cientista. Eles precisam comprovar se aquele remédio serve para aquela doença, se realmente cura. E ele pensou, eu quero ver o poder da oração. Será que realmente eu posso provar como um remédio? Ele é um médico em São Francisco, cardiologista, e ele separou mais de 300 pacientes em 2 grupos, grupos A e grupo B. Todos os pacientes foram submetidos ao mesmo procedimento médico, cirurgia da ponte de safena. Não houve assim uma escolha. Foi uma escolha aleatória. Então, esses aqui grupo A, esses grupo B. Ele pegou o nome daquelas pessoas de cada grupo, foi nas igrejas cristãs e colocou nas mãos dos fiéis para orar. Eu penso que se fosse aqui, ele chegaria aqui e iria colocar nas mãos de vocês. Ore por esse paciente, ore por esse, ore por esse. E assim ele fez, foi em várias igrejas onde tinham grupos de oração. E essas pessoas ficaram orando. As pessoas não sabiam que era um experimento científico. E os pacientes também não ficaram sabendo que haveria gente orando por eles. Então, o grupo A, haveria um grupo orando por eles, e o grupo B, não. Então, o grupo A foram aqueles nomes que foram levados para a igreja. E o B, ninguém oraria por eles. O tempo foi se passando, e quando chegou uma determinada época, imagina uns 30 dias após, o que esse médico constatou?
O grupo A, onde oraram por aquelas pessoas, a recuperação foi mais rápida, não houve nenhum problema de infecção, não houve nenhum problema durante essa recuperação, e essas pessoas do grupo A precisaram usar menos remédio do que a do B. Do B tiveram complicações, houve vários casos de infecção, precisaram de mais remédio e demoraram mais tempo para se recuperarem. Então, aquele médico, ele concluiu que a oração tem poder. A oração tem poder. Não tem como. Agora, explicar como é esse poder é um ato pela fé, mas que o resultado foi comprovado cientificamente, foi. A oração tem poder. Tem uma parte na história da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela foi marcada pelo nazismo, pelas forças, né, do exército alemão de Hitler. E conta-se nos livros de história que Hitler estava ganhando a guerra. Imagine se ele fosse um vencedor realmente da guerra. Que tragédia não seria para a humanidade, para o cristianismo. As forças alemãs estavam na Europa e avançando a cada dia mais, devastando toda a Europa. As forças aliadas, os exércitos, estavam sucumbindo, caindo, uma após outra, mediante o exército de Hitler. O que fazer? E à medida que essa força avançava e os soldados, eles eram dominados, mortos pelo exército de Hitler, a força aliada, outros soldados, eles iam o quê? Retrocedendo, até que milhares de pessoas, ou de soldados, eles se encontraram, onde? Se encontraram lá numa praia, uma praia deserta. Uma praia que não tinha como escapar. De um lado estava o mar, o chamado Canal de Suez. Do outro lado, uma espécie de um desfiladeiro, só tinha duas saídas, ou nadando, que não dava, ou enfrentaria o exército de Hitler. E anunciava que o exército de Hitler estava chegando perto do Canal de Suez. Sabe, nesse Canal de Suez, lá naquela praia, não eram só soldados que estavam lá. Eu não consigo enxergar um homem com uma farda. Eu consigo enxergar um pai de família, um filho, um tio. Eu vejo pessoas lutando para salvar sua família. Eu consigo ver por detrás de cada soldado uma família, uma esposa, filhos, mães, que estavam ali com o coração apertado, aguardando pelos seus queridos pela volta. E na guerra sempre tem, as notícias chegam, né? Eles têm lá o rádio, o aparelho de taquigrafia que passam as mensagens. E o Winston Churchill, que é muito famoso, o primeiro-ministro do Reino Unido na época, né, da Europa, ele, sabendo daquela situação,
faltava cerca de 2 dias para o exército de Hitler alcançar aqueles soldados. E o exército de Hitler ele não era só numeroso em soldados. Eles tinham os tanques, eu esqueci o nome agora, mas eram os tanques mais modernos da época. Nenhum exército tinha aqueles tanques que devastavam, fazia realmente assim, arrasava com tudo. E quando Winston Churchill soube daquilo, ele pensou: e agora? O que vamos fazer? Na verdade, não eram 2 dias, não. Eram umas 24 horas para chegar lá. Era uma questão de horas. Aí, naquele dia, naquela noite, não é nem dia, naquela noite, Winston Churchill, um grande estrategista militar, mas um homem de Deus, um homem cristão, ele foi à rádio e disse: hoje, as luzes da Europa se apagaram. Porque ele tinha certeza que ao chegar na manhã, aqueles soldados já teriam perdido a sua vida. E não só isso, a Europa estava toda devastada, maior parte. Então as luzes haviam se apagado. Essa é uma parte da história. Aí aconteceu algo. Começou a chover, uma chuva fraca, e de repente, bem lá onde estava o exército de Hitler, essa chuva se transformou em um grande temporal, em uma grande tempestade, impossível do exército continuar avançando. Hitler teve que parar com seu exército, com seus tanques, e teve que aguardar 2 dias, porque nunca tinha visto tanta chuva e naquela época. Todo estrategista militar, quando ele vai fazer o plano de ataque, ele vai consultar o quê? A meteorologia. Olha, naquela época lá é outono, então não chove, um exemplo. Então nessa época a gente pode ir por esse caminho. Nesse aqui nós não vamos, que é inverno, vai nevar demais, o exército vai morrer de frio. Então tem toda uma estratégia por detrás. Aquela chuva foi inédita. Nunca houve naquele período do ano o que aconteceu. Quando começou essa chuva, Winston Churchill, um grande estrategista militar, mas um homem de Deus, ele viu ali a oportunidade e ele conseguiu reunir as margens do canal de Suez, do outro lado, todos os tipos de embarcação. Foram mais de 900 embarcações, pesqueiro, barco familiar, os navios de guerra, todos que tivessem disposição, iam e voltavam, transportando aqueles milhares de soldados. Por quê? Porque o exército estava impedido, o nevoeiro tinha subido, agora eles conseguiram salvar aqueles soldados. Esta história está registrada no livro que seus filhos estudam, que vocês estudaram. Mas tem um outro lado da história, que muitos historiadores não contam, mas que os cristãos registraram. Na verdade, meus queridos, as luzes da Europa pode ter sido apagada em alguns lugares, mas não em todos os lugares. Nas madrugadas afora, pelo canal de Suez, nas igrejas evangélicas rurais, as luzes estavam acesas. Sabe por quê? Porque eles estavam orando. No parlamento inglês, quando dava meio-dia, todo mundo parava as suas funções. E sabe o que eles faziam? Oravam. Na escola, em determinados horários combinados, todos paravam, professores e alunos, e eles
oravam. As luzes da Europa para o povo de Deus não se apagou, não se apagaram. Não se apagaram porque um povo decidiu orar. E através dessa oração mudou toda a história do rumo, todo o rumo da história humana. Como eu disse no começo, se Hitler tivesse ganhado a batalha, a guerra, a história da humanidade seria outra. Mas o poder da oração, a oração do justo foi ouvida. Não foi vencida aquela batalha. E com isso, como o exército perdeu força, o exército aliado conseguiu recuperar suas forças e vencer essa batalha. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a batalha não foi ganha com tanques, nem com soldados, nem batalha. A batalha foi ganha de joelho, de oração. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto demais mesmo. Que é em Tiago 5, versículo 13. Eu não sei qual é o sofrimento, qual o problema que você está passando. Andréia me contou, né? Do sofrimento da família que está passando por doença. Doença na família, desemprego. Eu trabalho no colégio adventista, é um colégio particular, tem gasto, os pais pagam. E quantos filhos não pedem oração na hora da meditação? Para que o pai arrume um emprego, a mãe. Pedem oração para que no lar haja paz, que os pais não briguem mais. Quantos pedidos? Talvez você tenha um filho precisando de oração, um marido, um vizinho, um amigo. Você precisa de oração. Se tiver algum problema, qualquer um, grande ou pequeno, sabe o que a gente vê? Tiago 5,13. Está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém aqui sofrendo por alguma coisa? Eu não vou nem pedir para levantar as mãos, porque eu acho que hoje é impossível a gente não sofrer por alguma coisa, não é verdade? O que a Bíblia fala? Faça oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Ore o tempo todo. Entregue a Deus. Uma professora chegou em mim, uma amiga, ela trabalhou comigo uns anos atrás no colégio. E um dia ela chegou, da noite para o dia, entregou a sala. Eu não posso mais vir. Eu falei, não, você precisa vir. Uma excelente professora. Mas ela estava passando por uma tristeza muito grande. E eu não tive como segurá-la. E todas as vezes que eu a vi à igreja, disse, como você está? Estou bem, Pro. Vamos voltar? Não, Pro, nunca mais eu quero voltar. E eu sabia que o coração dela era um coração no ministério de ser professora. Tem uns que são professores por profissão, outros são por ministério, era o caso dela. E há umas 3 semanas atrás, ela chegou e falou assim, professora, eu quero voltar. Todas as classes preenchidas. Eu falei, meu Pai do céu, eu toda a vida fui nela e falei assim, está pronta para voltar? Eu tinha vaga e hoje ela quer voltar, eu não tenho. E ela precisa. Eu disse a ela, você quer voltar? Quero. Então ore. Estou orando, vou orar. E nesta semana, eu entrei em contato com ela e disse, você orou? Orei, professor, e estou orando. Eu falei assim, então você pode se preparar, porque a coordenadora de Vila Alpina está te esperando. A vaga surgiu. Oração. Né? Então, está alguém sofrendo? Ore. E aqui diz, que olha que versículo lindo, 15.
o 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja. Hoje está difícil eu enxergar. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Chame, reúnam-se em grupos para oração. Olha o verso 15. Quando eu era professora dos pequenos, a gente trabalhava esse verso uma vez na semana. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque pode ser doença, pode ser um problema, uma doença emocional, espiritual, mas o Senhor vai perdoar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para serdes curados. Qualquer tipo de cura. Cura para você, cura para o seu lar. Muito pode, olha que frase linda, muito pode por sua eficácia a oração do justo. Muito pode a oração do justo. Não há explicação. Que vocês possam hoje levar desta mensagem a seguinte pergunta: está alguém sofrendo entre vós? E a resposta: ore. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, colocando a nossa vida, o nosso coração e os nossos pedidos. Pai, cada um aqui com certeza tem um pedido em seu coração. Cada pessoa passa por alguma aflição, tem alguém em mente que precisa ser ajudado. De forma toda especial, atende a nossa oração e ensina-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a Tua resposta. Abençoe o Teu povo hoje, em nome de Jesus. Amém.